Olá! Por um mundo onde as pessoas não coloquem mais as histórias de dor para debaixo do tapete e nem neguem as dores que já vivemos como sociedade, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. A arte de registrar a história com detalhes e precisão nas informações era muito comum no mundo que já passou. Todas as instituições tinham suas crônicas, as famílias tinham seus álbuns. Até mesmo sem as ferramentas muito úteis para as investigações jornalísticas, os escritores cumpriam empreitadas épicas para conhecer um determinado fato ou realidade bem a fundo. A literatura nos deixou fantásticas obras que nos contam de nossas experiências de vida no Brasil, especialmente aquelas duras e emblemáticas. O livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, publicado no início do século passado, é um marco nesse modo de escrever sobre grandes fatos que abalaram o Brasil. A convidada do programa de hoje é uma dessas pessoas que acredita no poder das investigações históricas. Daniela Arbex é uma jornalista que já deixou para a geração atual o registro aprofundado de vários casos de dor e até de horror da nossa história recente. Ela demonstra ter apreço pelo jornalismo profissional e pela apresentação de histórias que não podemos esquecer. Daniela Arbex é uma das jornalistas mais premiadas de sua geração. Ela tem mais de 20 prêmios nacionais e internacionais no currículo. Entre eles, 3 prêmios ESSO, o americano Knight International Journalism Award, o prêmio IPES de melhor investigação jornalística na América Latina e o Natalie Prize, que ela recebeu na Bélgica em 2002. Foi repórter especial do jornal Tribuna de Minas por 23 anos. Atualmente, dedica-se à literatura. É autora do best-seller Holocausto Brasileiro, do livro Cova 312, que aborda a ditadura de uma forma que a história oficial nunca fez. Autora também de Todo Dia a Mesma Noite, sobre a história não contada da Boate Kiss, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E, recentemente, lançou o livro Os Dois Mundos de Isabel. Ela conversa conosco lá de sua casa, em Juiz de Fora, no interior de Minas. Daniela, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É uma honra para nós receber você aqui no programa Parlatório. Seja muito bem-vinda. Eu já começo trazendo uma provocação. Você que tem se notabilizado pelo modo fantástico de documentar tragédias brasileiras, está vendo de que maneira a tragédia atual? Então, eu vejo a pandemia que a gente está vivendo e que parou o mundo inteiro com muita tristeza, porque eu acho que, de alguma forma, eu fico pensando como é que a gente chegou até aqui, né? Como é que a gente chegou até aqui a um ponto de ter que perder a nossa liberdade. Então, o que eu me questiono é o que nós fizemos lá atrás para a gente chegar neste momento em que a gente perde a nossa liberdade, em que a gente também percebe o quanto de egoísta nós ainda somos, né? Porque falta uma consciência do que é viver em coletividade, do que é proteger a si mesmo para proteger o outro. E é triste que a gente perceba que no Brasil as pessoas ainda não compreendam exatamente o que a gente vive em sociedade, e numa sociedade que está em risco. Então, eu sempre falo que a gente precisa viver de uma forma que a gente faça para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse para nós. E, nesse momento, a gente vê um individualismo tão acerbado, no qual as pessoas, por negacionismo ou por pura falta de empatia e de respeito,
não se colocam numa situação em que elas têm que se proteger para proteger quem elas gostam, né? Então, é triste a gente viver esse momento, é um momento, eu acho que de uma prova coletiva, no sentido da gente ter que reaprender a conviver, né? Que a gente tem que reaprender até os nossos valores mesmo, sabe? Entendendo o que realmente é fundamental para a nossa vida, né? A gente começa a perceber que a gente vai colocando tanto penduricalho no caminho que a gente não precisa de nada disso para viver bem, viver feliz. E que ser feliz hoje é ter saúde. No início da pandemia, aqui no programa Parlatório, nós perguntávamos aos nossos convidados se eles achavam que nós iríamos sair pessoas melhores depois do enfrentamento do desafio da pandemia. Muitos achavam que seria uma grande lição. O que ocorre é que o tempo foi passando, a situação piorou e hoje assistimos a espetáculos terríveis de insensibilidade humana. Você acha que pioramos como humanidade nesse tempo? A gente precisa, né? Eu acho que isso é necessário, isso é urgente. Eu tenho dito que nada é mais urgente que o afeto. Então, assim, se a gente não aprender com essa, nós vamos aprender de que forma, né? Então, eu acho que, assim, é necessário que a gente se recicle, que a gente recicle as nossas atitudes, os nossos valores, os nossos pensamentos, a nossa conduta, entendendo que se a gente não aprender a viver de maneira solidária, porque nós precisamos uns dos outros, nós vamos continuar sofrendo, né? Eu acho que é isso, assim, a gente precisa, está sendo tão doloroso para todas as famílias, as perdas, as limitações, para as crianças que estão vivendo uma era totalmente nova. Meu filho vai fazer 10 anos amanhã, na quarta-feira, e a gente fica pensando, ele praticamente 2 anos da vida dele vivendo uma pandemia. O que é isso? Para ele é muito tempo, né? Para ele é um absurdo de tempo. Então, como é que as crianças estão vivendo isso? De que forma isso está afetando a vida delas? Outro dia ele falou assim, mamãe, eu estou doido para correr. Então, assim, eu acho que isso tudo é tão doloroso que a gente precisa se renovar, sabe? Assim, de fato, entender que sem o outro, que sem cooperação, que sem empatia, nós não vamos chegar longe, sabe? Eu acho que esse é o recado que a gente precisa levar disso tudo, para além da dor e das perdas, de que maneira eu posso ser útil no meio em que eu vivo, fazer a diferença, e eu acho que é isso, eu penso dessa forma. No seu livro Cova 312, você trata de um período duro da nossa história recente, a ditadura militar, tema que está sempre voltando ao nosso debate público. Você poderia nos falar de uma grande lição que essa reportagem deixou na sua vida? Então, eu costumo dizer, padre, o seguinte, que nem sempre o jornalista ele escreve aquilo que as pessoas querem ler. Muitas vezes ele precisa escrever aquilo que as pessoas precisam ler e não sabem. Então, esse período da ditadura é uma tentativa exatamente de colocar luz sobre um período tão sombrio da nossa história, em que as pessoas, as novas gerações, até pelo fato da gente não ser um país que constrói memória coletiva, pelo contrário, a gente destrói memória, né? De ser um país que não tem a cultura da memória, até por nós sermos um país que esquece, que vira a página, meu trabalho é exatamente incômodo porque ele faz lembrar. E esse é um período que é necessário lembrar, porque a gente precisa lembrar que a gente não pode esquecer, porque se a gente esquecer, a gente repete os erros do passado. Então, o Cova 312, ele mostra o que aconteceu nesse período, ele mostra, sim, que nós tivemos uma ditadura, sim, em que houve vários silenciamentos, em que as autoridades públicas nem todas se comportaram da maneira que deveriam se comportar, que é protegendo a sociedade, enfim. Então, eu acho que o Cova 312 ele é um livro altamente necessário, até porque a gente vive um momento de negacionismo de tudo e da própria história. Então, nós temos uma geração que tem dúvida
que está aí, que novas gerações que têm dúvida, mas será que o Brasil teve mesmo essa ditadura? Será que foi realmente um período difícil? E aí a gente vem resgatar essa história e mostrar que o silenciamento, todo tipo de arbítrio, todo tipo de silenciamento, ele traz prejuízos enormes. Quando você não pode se expressar, isso aí tem consequências muito graves. Então, assim, o jornalismo ele tem também essa função de proteger essa nossa frágil democracia, né? Então, eu acho que, às vezes, o meu trabalho coloca o dedo na ferida e incomoda exatamente por isso, porque a ditadura, por exemplo, é uma ferida que ainda está aberta, né? Nós ainda temos mais de 500 desaparecidos, né? Entre mortos e desaparecidos são mais de 500 pessoas, cujas histórias, cujas sepulturas não foram encontradas até hoje, cujas famílias não têm resposta. Então, como é que a gente pode silenciar sobre esse período? Né? Então, acho que o meu trabalho ele tem essa função de acordar, nos acordar e de mostrar para as futuras gerações, para as atuais e para as futuras, que o nosso passado. Qual a importância, Daniela, e qual a necessidade que você atribui ao jornalismo profissional nos dias de hoje? Eu acho que ele nunca foi tão necessário, apesar de todas as campanhas difamatórias que o jornalismo profissional tem enfrentado, toda tentativa de descredibilizar o trabalho da imprensa, o jornalismo nunca foi tão necessário, porque eu falo pelo meu próprio trabalho, assim, dentro do meu mundo aqui, né, no interior de Minas Gerais, a gente percebe o que a gente vem fazendo em relação através, porque eu acho que é o seguinte, padre, construir memória coletiva no Brasil é sim um caminho para a busca da justiça. Então, em muitas situações, é o jornalismo que leva à conquista da justiça. E quando a gente fala em justiça, a gente não está falando em vingança. Né? Eu acho que isso precisa ficar tão claro que as pessoas falam, querem justiça, querem vingar. Não é vingança. A responsabilização é necessária, porque se nós não buscarmos a responsabilização, a gente vai continuar alimentando essa cultura de impunidade que faz com que os crimes se repitam exatamente pela não punição. Então, assim, eu vejo, a minha carreira tem 25 anos de carreira, sempre tive muito claro para mim a importância, o compromisso social do jornalista, que é uma profissão absolutamente nobre, que é essa de dar voz a quem não tem, de expor dramas que estavam escondidos, negligenciados, esquecidos por desinteresse, porque aquelas pessoas, porque a pobreza ela não é pauta, né? Porque alguns assuntos não são pauta, né? Algumas histórias não saem nos jornais, né? São outros interesses, e aí você vê, por exemplo, a situação da população carcerária no Brasil, que é mais desinteresse do que esse, em relação à população carcerária, todos os preconceitos e estigmas que envolvem a população carcerária, que envolvem os adolescentes autores de atos infracionais ou que estão em conflito com a lei. Então, assim, há um total descaso diante de algumas situações do nosso país, né? Então, eu acho assim, que quando o jornalismo profissional, esse comprometido em mostrar os fatos, ele é absolutamente necessário, porque muitas das situações, até a nossa atual situação que a gente está vivendo, né, elas não seriam, elas seriam agravadas se a gente não estivesse cumprindo o nosso papel social e de fiscalização. Sabe, o que o jornalismo faz, no final das contas, é construir ponte para o coração do outro, sim, mas também é fiscalizar o exercício do poder público, é fiscalizar se os compromissos assumidos, não estou falando só pelos políticos, mas sociais estão sendo cumpridos, né? Então, eu tenho milhares não, mas eu vou te falar centenas de exemplos de que, quando o jornalismo entra, a gente consegue até salvar vidas, né? Então, eu estou falando do meu próprio trabalho, assim, eu já, em 2001, por exemplo, como exemplo, né? Em 2001 fiz uma matéria
em que um pai foi preso acusado de estuprar a filha de 1 ano e 7 meses. E aí era uma história muito estranha, e aquilo me incomodou de uma tal. Ele estava ameaçado de morte na cadeia e tudo. E eu resolvi investigar essa história. E acabei descobrindo que essa filha, essa menina, ela tinha um tumor na região genital. E encontrei o pediatra que atendeu a menina, e ele me disse: Daniela, tudo indica que o tumor dela voltou, porque ela não tem nenhum sinal de violência sexual. E aí você imagina que tinha um pai inocente na cadeia. E um homem que, inclusive, confessou o estupro da filha. E aí você pergunta assim, em que condições um homem inocente confessa algo que não fez? Né? Se ele não foi torturado, se ele não foi violado de todas as formas. E aí a gente fez a denúncia. O resultado disso, que até foi uma matéria que eu fui parar na Hebe por conta disso, em 2001, a Hebe me convidou para o programa dela para falar desse caso que teve repercussão nacional. O resultado disso foi que ele foi libertado imediatamente após a minha denúncia, e todos os policiais envolvidos na prisão dele foram presos, e alguns cumprem sentença hoje. Então, eu acho que o jornalismo é isso, é exatamente questionar, sabe? É questionar as versões, questionar os fatos, é não aceitar tudo que é colocado como verdade, né? Então, imagina se nós não estivéssemos aqui fazendo um contraditório, como é que estaria a situação dessa democracia que já é tão fragilizada? Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco para continuar conversando com a jornalista Daniela Arbex. Até já! O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Voltamos com o programa Parlatório para continuar o nosso papo com uma das jornalistas mais premiadas do Brasil, a mineira Daniela Arbex. Daniela, você escreveu também sobre o caso estarrecedor da Boate Kiss, um incêndio que matou mais de 200 pessoas lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. No seu entendimento, como foi essa história? Então, todos os meus livros, claro, né? Eu falo que os livros são como filhos, então uma mãe nunca prefere um filho em detrimento do outro, ela ama todos os filhos, né? Eu acho que todos os meus livros, eles têm coisas muito especiais, e o Todo Dia, Mesma Noite não foge à regra. É um livro foi um livro muito difícil de fazer, porque eu fiquei 2 anos no Rio Grande do Sul, eu fui para Santa Maria 15 vezes. Então, eu saía do interior de Minas Gerais e atravessava praticamente o país para poder estar com aquelas pessoas. Não foi fácil viver o luto daquelas pessoas, porque, no final das contas, eu acabei vivenciando o luto dos pais e das mães, porque, como você mesmo disse, eu sou uma jornalista que cuida dos detalhes. Então, eu mergulhei profundamente naquelas histórias e fiquei altamente agradecida por esses pais, mães, pelos bombeiros, pelos profissionais da área da saúde que nunca tinham falado, nunca tinham sido procurados, por eles terem confiado a mim suas memórias. Então, assim, é um livro que foi dificílimo para mim escrever, dificílimo para mim sentir tudo aquilo que eu senti. No final do processo, eu tinha engordado 10 quilos, tinha perdido metade do meu cabelo, precisei de ajuda especializada. Eu nunca tinha precisado de recorrer a nenhum tipo de ajuda, precisei, porque no final das contas, eu nem me reconhecia mais, de tão profundamente que eu mergulhei naquele luto.
Mas valeu demais, valeu muito a pena, porque eu vou te contar uma experiência para você ter ideia do quanto valeu a pena assim, ter contado essa história. Logo que eu lancei o livro, eu comecei a ser chamada para dar palestra no Brasil inteiro, enfim, como eu sempre fiz. E aí, uma escola de ensino médio me convidou para dar uma palestra, isso aqui na minha cidade, em Juiz de Fora, e eu fui. Porque eles tinham adotado, o que me comoveu é que a escola tinha adotado o Todo Dia Mesma Noite em todas as disciplinas. Então, história, literatura, biologia, foi incrível. E aí, quando eu cheguei na escola, eu ia falar para meninos de 14 anos. E aí eu ia falar para meninos de 14 anos que na época da tragédia da boate tinham 9, 10, ou seja, tinha uma leve lembrança, talvez nem se lembrasse do que foi a tragédia da Boate Kiss. Quando eu entrei na sala de aula desses meninos entre 14 e 15 anos, as paredes da sala, e toda vez que eu falo eu me emociono, as paredes da sala estavam todas enfeitadas com cartazes em homenagem às vítimas. E aí eu fiquei muito emocionada, porque eram meninos que não teriam oportunidade de conhecer essa história. Claro, se eles entrassem na internet, eles iam ler, saber que houve uma tragédia no Sul e tal, mas não era uma tragédia nacionalizada, era uma tragédia lá do Sul. As pessoas não entendiam que era uma tragédia do Brasil. E o Todo Dia Mesma Noite fez isso, né? Colocou luz para que as pessoas entendessem que era uma tragédia nacional. E aí eu fiquei super emocionada e postei nas redes sociais falando desse dia, né, do que eu senti ao ver que essa geração que desconhecia essa história, hoje já podia homenagear as vítimas, sabe o nome de cada um e tal. Menino, sabe o que aconteceu? Eu fiz esse post e aí os pais do Rio Grande do Sul entraram no post e começaram a comentar. E os alunos da escola começaram a interagir com os pais. Olha que coisa fantástica. Por isso eu te digo que o jornalismo é sim ponte para o coração do outro. É uma ponte. Naquele momento, o meu post foi uma ponte para que aqueles dois universos se conhecessem. E aí os meninos se solidarizando, tendo empatia com os pais. Então, eram os filhos de Minas Gerais chorando pelos filhos do Rio Grande do Sul e trocando com os pais que perderam seus filhos. Olha que coisa grandiosa. É uma experiência, eu sempre uso esse exemplo, que para mim foi muito, muito marcante, para mostrar, para que as pessoas possam perceber o valor disso, no sentido dessas gerações que estão chegando, conhecerem a história do Brasil. O último trabalho autoral que você publicou, Daniela, trata de uma investigação histórica muito exigente. O que motivou esse trabalho intitulado Os Dois Mundos de Isabel? Então, a Isabel, ela é uma brasileira extraordinária, é uma mulher hoje quase centenária, que aos 9 anos passou a ver e ouvir coisas que ninguém compreendia. Então, assim, é uma mulher que estava muito à frente do tempo dela, não só pela questão da mediunidade, que mais tarde ela vai descobrir que ela tinha mediunidade, o que ela via ouvir eram espíritos que se comunicavam com ela, mas exatamente por tudo aquilo que a gente está falando desde o início do programa, que é o compromisso com o coletivo. Aos 14 anos, essa menina funda uma escola, se torna professora aos 14 anos dos filhos de lavradores que não tinham acesso à educação. Ao longo de toda a vida dela, ela tirou mais de 500 crianças das ruas, criou uma gigantesca rede de solidariedade que está espalhada pelo país inteiro, ensinando que a gente não vive sozinho. Muito, aí volta lá na nossa conversa, que a gente não está aqui para vivendo sozinho, que a gente vive em comunidade e que a gente precisa, sim, fazer o bem. Ah, mas eu não faço o mal, não é suficiente. Não fazer o mal não é suficiente, a gente precisa fazer o bem, a gente precisa estender a mão, né? A gente precisa ter olhos de ver, olhar para o nosso lado e ver que a gente tem do nosso lado pessoas passando dificuldade, é não ser indiferente a isso. Então, o trabalho dela é encantador porque ela nunca foi indiferente, porque ela nunca cruzou os braços, porque ela sempre se importou com quem estava do lado dela. E isso eu aprendi ao longo das décadas em que eu acompanhei o trabalho dela, eu aprendi isso, assim, da importância da gente
voltando ao começo da nossa história, fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que nos fosse feito. Se a gente fizesse isso, padre, e você também que tem conhecimento de religião, você sabe disso, se só essa lei valesse aqui, a gente estaria muito melhor, não é? A gente não precisava de muita coisa, não, é só a gente entender, meu Deus, será que se eu fizesse com alguém, se eu recebesse alguém que eu estou fazendo para o próximo, eu ia estar feliz? É isso, é isso. Aqui no programa Parlatório sempre encerramos as nossas conversas pedindo ao nosso convidado que comente uma citação. Para você, trouxemos uma palavra do Papa Francisco. Abre aspas. O homem é um ente narrador. Desde pequenos, temos fome de histórias, como a temos de alimento. Sejam elas em forma de fábula, romance, filme, canção ou simples notícia, influenciam a nossa vida, mesmo sem termos consciência disso. Fecha aspas. Então, eu acho que é 100%, está 100% correto, porque a gente, eu sou uma construtora, eu sou uma contadora de histórias. E ao contar essas histórias, a gente forma uma nova consciência, eu acho, né? A gente ajuda as pessoas a enxergarem coisas das quais elas não conseguiam ver. Então, a gente joga luz sobre temas invisíveis, sobre questões marginalizadas. Então, eu acho que a narrativa faz parte da minha vida e do que eu sou, na verdade, né? Eu só consigo ler o mundo através da escrita. É a minha forma de entender esse mundo, né? Através da escrita e através da história e através do outro. Porque é de uma generosidade tão grande quando alguém abre a porta da casa dela para me entregar o que ela tem de mais precioso, que é a sua memória afetiva. Isso é de uma generosidade, é de uma grandeza. Então, o que eu tenho que fazer com que me é entregue? Compartilhar essas histórias para tocar outras pessoas, para que essa experiência faça outras pessoas crescerem, aprenderem, se solidarizarem, desenvolver um senso maior de justiça e de humanidade. Então, ao contar as histórias, eu me humanizo, eu me torno um ser humano melhor. E o meu desejo, quem sou eu nesse mundo, mas o meu desejo, é que eu, ao contar essas histórias, eu também consiga fazer com que outras pessoas sejam melhores. Daniela, muito obrigado pela presença no nosso programa de hoje. Eu que agradeço a todos vocês pelo carinho, pelo acolhimento. Obrigada, foi um prazer para mim também. Viu? Um beijo a todos. Agradeço também a você que acompanhou o nosso programa. Muito obrigado e até a próxima.